Olá! Você já sabe que você está no canal Experiências e sabe também que eu sou Marivânia Pita e que comento livros importantes como esse que eu vou comentar hoje, o livro de Esté, que se encontra aqui na Bíblia, mais precisamente no Velho Testamento. O livro de Esté foi escrito entre o século V a.C. e início do século IV a.C. Sobre seu autor, ninguém sabe ao certo quem foi, mas historiadores dizem que com certeza foi um judeu. Isso eles falam por conta da forma como foi escrito todo o texto. Sabe-se também que esse escritor, ele conhecia muito bem os costumes judaicos e conhecia também os costumes da Pérsia, aonde se dá toda a narrativa dessa história. O livro tem por objetivo explicar a origem de uma festa judaica chamada Festa de Purim. Mas o autor ele não inicia a história contando sobre essa festa. Ele inicia contando sobre uma reunião político-administrativa que o rei Assuero estava realizando na sua corte, no seu império. Essa reunião durou 180 dias. Isso mesmo, 180 dias, ou seja, 6 meses de reunião. Ao cabo dessa reunião, desses 180 dias, houve-se uma proposta de fazer mais 7 dias de festa. Isso mesmo, mais 7 dias de festa. A história de Esté se dá em torno de 4 personagens. Do rei Assuero, que eu acabei de falar sobre ele, da Esté, a rainha Esté, de Mordecai, que é o primo de Esté, e de Amã, o braço direito do rei Assuero. O autor ele conta que naquele momento da história, o rei resolveu ampliar o seu harém, porque ele estava muito triste por acontecimentos que tiveram naquele período da sua festa, que eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam o livro. Ele então resolveu ampliar o seu harém, ou fazer um novo harém. Isso por conselho daqueles homens que estavam ali para poder estar orientando o que ele deveria fazer para poder acabar com aquela tristeza que ele estava sentindo. Enfim, o rei então permitiu, ou determinou, que oficiais fossem na cidade de Suzã, aonde estava o império, para buscar, ou seja, capturar moças virgens para fazer parte desse harém. Então essas moças foram capturadas e entre elas estava Hadassa, e Hadassa era judia, criada pelo seu primo Mardoqueu. Hadassa se tornou a rainha Esté, porque quando ela chegou no palácio e foi conhecer o rei, o rei a chamou naquela noite que era preparado para cada uma das meninas capturadas, ela então caiu na graça do rei e o rei se apaixonou, se enamorou dela e fez então com que ela se tornasse rainha. E ela, quando chegou lá no império, ela não foi conhecida como Hadassa, que era o seu nome judeu. Ela foi conhecida como Esté, porque ela, orientada pelo seu primo Mardoqueu, ela omitiu de qual era o seu povo, de qual era a sua origem. Enfim, passado 4 anos que a rainha, Esté, a Hadassa, se tornou rainha, Amã se tornou o braço direito do rei Assuero. E Amã, ele odiava os judeus, principalmente Mordecai, porque Mordecai, ele não se curvava diante de Amã quando Amã passava pela cidade, que era costume, naquela época, quando tinha um oficial que era muito importante, as pessoas, os habitantes da cidade, eles se inclinavam, mas Mardoqueu, ele não se inclinava de forma alguma para Amã. E Amã sentia muita raiva dele, principalmente depois que ficou sabendo que Mardoqueu era judeu. Então, para Amã, não bastava apenas eliminar Mardoqueu, ele queria eliminar todos os judeus e por isso ele então, conversando com o rei, criou um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Mas Amã, para poder ver qual o dia que seria realizado esse decreto dele, ele foi à procura de magos, à procura de deuses, porque ele queria saber qual dia que seria determinado, qual o dia correto que os deuses estavam escolhendo para que ele, então, eliminasse todos os judeus.
E aí ele lançou sorte para saber qual o dia, lançou a sorte para saber qual seria o mês. E isso é chamado de Pur. É chamado de Pur. Então ele lançou a sorte, ele lançou Pur, que Pur significa sorte. Daí vem a palavra Purim. Purim é plural de Pur. Mas o que acontece? Os judeus ficaram muito tristes e, claro, Mardoqueu, por ser judeu, ele também ficou muito triste. E era costume entre os judeus que quando houvesse uma tristeza tal ao ponto deles clamarem a Deus, eles se vestiam de pano de saco e jogavam sobre si cinzas. E Mardoqueu fez isso, ele se vestiu de pano de saco, ele jogou cinza sobre si e foi para a porta do palácio. E ficava ali clamando, clamando. E por uma situação determinada por Deus, ele conseguiu fazer com que a rainha soubesse do que estava acontecendo. E por conta disso, ela se fez conhecer como judia para o rei e declarou ao rei que Amã estava programando matar todo o seu povo. Então o rei ficou muito enfurecido com Amã, inclusive mandou até matar Amã, e então conversou com a rainha Esté. Ela declarou que Mardoqueu era seu primo. Mardoqueu foi até o rei mandou chamá-lo e deu para eles a liberdade de fazerem o que quisessem a fim de salvar os judeus. Mas vejam só a situação desses judeus. Muito apavorados, muito tristes, muito agoniados, clamando a Deus. Mas Mardoqueu teve uma ideia. Ele lançou um outro decreto dizendo que todos os judeus eles poderiam se defender e que eles teriam que fazer isso um dia antes do decreto determinado por Amã. O interessante é que até chegar a essas datas, né, tanto aqui o Amã determinou como o Mardoqueu determinou, vale dizer que o rei não poderia revogar o decreto de Amã, porque Amã selou o decreto com a autorização do rei e era selado com o anel do rei. E quando isso acontecia, nem o rei poderia revogar os seus decretos. Então ele não poderia falar que estava eliminado e que não ia ter a tal da matança, né, para poder eliminar os judeus. Ele não poderia fazer isso. Por isso que ele deu a liberdade para que Mardoqueu fizesse um outro decreto. Então isso aconteceu. Quando o povo da Pérsia, né, os judeus que moravam ali naquelas províncias, souberam que Mardoqueu tinha feito, né, lançado esse decreto de que eles poderiam se defender e que eles poderiam matar também as pessoas que estavam ali, os habitantes da Pérsia, eles começaram a se converter para serem judeus. Eles começaram a querer ser do povo judeu, porque eles entenderam que pelo fato de ver que Mordecai e a princesa, aliás, a rainha Esté, era judia, então eles não queriam ir contra o rei. Então eles começaram a se converter, né? Eles passaram a ser judeus. Os oficiais do rei também não quis ir contra o povo judeu. Por quê? Eles iam contra Mardoqueu, pelo fato de Mardoqueu estar ali junto com o rei, era uma pessoa de confiança do rei, eles também não queriam ser contra. Então, os judeus, eles conseguiram a vitória. Houve matança no dia que chegou o dia do decreto. Eles não deixaram de um matar o outro. Teve muita morte. Mas os judeus não foram aniquilados de tudo, como era a ideia de Amã. Então, eles não foram aniquilados. E para comemorar essa vitória, Mardoqueu criou um outro decreto, que todo ano os judeus deveriam festejar essa vitória com a festa chamada Festa de Purim. E eu quero ler para vocês algo bastante significativo que está aqui no livro de Esté. Está no 3º capítulo. Então o que eu vou ler está bem no início da história. Fala sobre o personagem Mardoqueu. Observe como foi a conversa dele com os servos do rei que estavam trabalhando na porta do palácio, como Mardoqueu também estava trabalhando lá. Diz o seguinte: então, os servos do rei
que estavam à porta do rei, dissera a Mordecai: Por que transgrides a ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. A lição que fica para nós, que eu entendo que é importante, é que Mordecai, em nenhum momento, ele desviou daquilo que ele realmente dizia que era. Ele dizia que era judeu, ele agia como judeu e ele não se acovardou diante de Amã. Chegamos ao final deste comentário, do comentário desse livro tão rico. E eu espero que você tenha curiosidade para ler esse livro. É de fácil acesso, pois ele está na Bíblia e a Bíblia está aí para todo mundo que queira ler. E no nosso próximo encontro, estarei comentando o livro Canta Monani, Eu Te Amo, da escritora Marilane Guadalajara. Até lá! Tchau, tchau!